Movimentação intensa agora no bairro Água Verde. Policial civil teve um surto psicótico e está ameaçando tirar a própria vida dentro de um apartamento. O repórter Tiago Silva está no local. Seja bem-vindo, Tiago. Bom dia. Bom dia, o Balanço Geral fala ao vivo nesse exato momento de uma das mais movimentadas avenidas aqui da capital, onde por volta das 7 horas de hoje, um policial civil lotado aqui na região metropolitana de Curitiba, ele num surto psicótico começou a ameaçar moradores deste condomínio. Segundo as primeiras informações que a gente recebeu aqui no local, ele até permitiu a saída de alguns moradores para o trabalho, mas quem tentava retornar para o condomínio já não conseguia mais. O policial ele fez o uso de extintores de incêndio aqui na entrada do condomínio. É possível observar, segundo relatos de quem mora no prédio, aquele pó branco na entrada do condomínio e também no elevador. Policial que reside no 13º andar. Imediatamente uma viatura do BOPE que cuida desse tipo de negociação, desse tipo de conflito, dessa situação complicada, chegou aqui ao local e já pediu por apoio. O caminhão do COP, que é a Polícia Civil aqui em Curitiba, também veio para o local e por volta das 7h30 começou uma intensa negociação. Segundo as informações, esse policial, ele é um policial novo, ele é lotado na delegacia de Piraquara e a questão de uns 30 dias, ele também passou por um surto psicótico, era um domingo de manhã, segundo relatos de moradores aqui do condomínio, e ele acabou atirando contra a própria perna. Ele foi levado ao hospital aqui nas imediações, recebeu alta recentemente, mas continuava com a situação do problema psiquiátrico. Hoje pela manhã, amigos do policial, pessoas que se formaram com ele, da intimidade dele, a informação que a família dele reside no norte do Paraná, a mãe dele já está vindo aqui para Curitiba para também cuidar do filho, estão tentando conversar com ele. A informação ainda que a gente recebeu aqui no local é de que ele não fazia mais o uso da arma da instituição. A arma dele foi retirada depois dos problemas apresentados pelo policial civil. Porém, a gente recebeu uma informação aqui da cúpula da Polícia Civil que ele tem uma arma registrada no nome. A informação é que ele já teria entregue também esta arma aos policiais. Então, todo um trabalho de negociação, o trânsito ficou bastante complicado na manhã de hoje, aqui na região do bairro Água Verde, bairro nobre da capital. As vias foram bloqueadas com a ação da Guarda Municipal, com agentes da CETRAN também aqui no local. A gente registrou, inclusive, um congestionamento quilométrico aqui nas imediações deste condomínio. Acidentes foram registrados aqui no local, um carro acabou batendo, uma grávida que estava ao volante ficou nervosa, ela precisou receber o atendimento por parte dos socorristas do SAMU aqui na região. O local continua interditado, no condomínio ninguém entra, a gente observa que algumas pessoas estão ansiosas e acompanhando toda a negociação da janela desse condomínio. Então esse fato foi registrado hoje pela manhã. A situação ainda é complicada por aqui. Conversei com alguns moradores que relataram à equipe do Balanço Geral de que esse problema com o policial civil é recorrente, por outras vezes, na janela durante a madrugada, teria falado palavras de baixo calão, uma situação bastante complicada. Você sabe, é uma situação complicada. O policial civil é lotado na região metropolitana e seria um policial novo. A gente entrou em contato com a Corregedoria da Polícia Civil. Aliás, o delegado Marcelo Lemes é o delegado corregedor que está aqui acompanhando de perto a negociação. E a nota que a gente recebeu agora há pouco da Polícia Civil informa o seguinte: a Polícia Civil informa que o investigador Eiker de Mendonça Nóbrega, esse é o investigador que causou toda essa confusão hoje aqui no bairro Água Verde, na capital. O Eiker de Mendonça Nóbrega responde a uma investigação preliminar, um processo disciplinar e uma comissão de sindicância de estágio probatório. Sobre o episódio desta terça-feira, dia 27/11, o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria Geral e o Centro de Operações Policiais Especiais, o COP. O fato será analisado e eventual prática de crime que será formalizado pela Corregedoria.
a arma oficial e o conjunto documental já haviam sido recolhidos em situação anterior. Foi o que a gente falou, a arma dele já tinha sido recolhida pela Polícia Civil. Vale ressaltar também que a Corregedoria da Polícia Civil está formalizando um ato de suspensão de suas atividades policiais por 90 dias até a apuração do caso. Os moradores aqui da região, eles acompanham toda a situação. A gente observa na entrada do condomínio aqui deste prédio, no bairro Água Verde, um clima de muita apreensão. Inclusive, a gente conversou com um morador hoje cedo que explicou o que ele viu na hora que estava saindo para o trabalho em relação ao ocorrido. Acompanhe. Dizem aqui na Redondeza que ele tem uma bomba. Os moradores não têm acesso ao prédio, né? Não podemos entrar. Eu sou morador, mas não tenho acesso. Os moradores têm que esperar por uma questão de segurança. Conversei com o militar, ele disse que o risco é muito grande de a qualquer momento acontecer algum tiroteio, alguma coisa e dar problema. Muito tensa a situação e causou um transtorno muito grande na região da Água Verde, uma barbaridade, tanta gente precisando se deslocar e um indivíduo causar tudo isso. Infelizmente, é problema de saúde e tem que interná-lo, né? Ok, essa situação registrada aqui no local, a gente está acompanhando a movimentação aqui da polícia na frente do condomínio. Uma outra preocupação aqui no local, hoje pela manhã, quando a chegada da polícia civil, esse policial Nóbrega, como é conhecido dentro da instituição, ele disse que tinha uma bomba, que teria uma bomba e queria explodir o prédio inteiro. Chegou essa informação, o que criou um pouco de pânico aqui para alguns moradores. E no momento, então, que surgiu essa informação de que havia uma bomba aqui no local, aí os policiais imediatamente cercaram toda essa região. São 2 os delegados que estão aqui no local e que conversam com esse investigador de polícia que está ameaçando atirar agora contra a própria cabeça. A gente acompanhou aqui a presença do delegado Marcelo Lemos, que é o delegado da Corregedoria da Polícia Civil. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã e subiu e foi até o 13º andar, local onde mora esse policial civil. E também o delegado Ormínio de Paula, que é um delegado do 6º Distrito, que conhece o investigador. Ele veio para cá, ele explicou, é um delegado experiente, ele explicou como é que tem que ser toda a questão da negociação. O delegado Ormínio de Paula, delegado que estava há pouco ali com o telefone celular, conversando, e a gente acompanha toda essa negociação. A grande preocupação agora é o fato de não se adentrar ao apartamento com medo de que alguma situação mais complicada possa ocorrer. O pessoal do BOPE, quem negocia aqui, acompanhei na chegada aqui do condomínio, quem estava negociando toda esta situação é o capitão Cleverson do BOPE, junto com um policial que é do COP, policial do COP, também conversando com esse investigador de polícia. Infelizmente, Gilberto Ribeiro, você que acompanha o setor policial há muito tempo, não é o primeiro policial que passa por momentos difíceis, por uma questão psicossomática, que precisa de ajuda, e ele sinalizou isso há mais ou menos 30 dias, quando atirou contra a própria perna aqui dentro do condomínio e foi levado para o hospital. E a esposa dele, a namorada, há pouco veio aqui, ela está recolhida na entrada deste condomínio para que também ajude o policial a se entregar, para que ele seja levado ao hospital. Gilberto. Uma pergunta importante, Thiago Silva, é em relação ao tempo de polícia que tem o Eiker de Mendonça Nóbrega, porque ele passa por testes psicológicos para ingressar na instituição. Ele adquiriu essa doença, esses problemas psiquiátricos, após ingressar na instituição, ou ele já apresentava problemas antes de ingressar na Polícia Civil? Olha, Gilberto, segundo as informações que a gente recebeu aqui no local, por ser um policial que muito tempo na instituição, ele teria adquirido a doença, o estresse, por trabalhar nas delegacias da região metropolitana. Isso a gente acompanhou, a questão relatada aqui pelo delegado que está cuidando desta negociação. Um outro detalhe, Gilberto, que chama a atenção aqui, é o fato de que ele está lotado na delegacia de Piraquara. Eu acompanhei a trajetória recente
dos delegados que estavam na delegacia de Piraquara. Então a gente teve por lá o delegado Ari. O delegado Ari foi transferido recentemente para o interior do Paraná. Depois entrou o delegado Pacheco. O delegado Pacheco já não faz mais parte da delegacia de Piraquara. E agora, em questão de menos de 6 meses, 3 delegados, que é o policial que estuda, que tem o preparo, que vai para a academia, que pode ver como é que está o teu time, passando por dificuldade. Então, essa troca constante de delegado acaba complicando essa situação. Deixa eu pegar aqui o Simão. O Simão é morador aqui no condomínio e ele está acompanhando também de perto essa negociação. E o Simão é policial, é aposentado, investigador de polícia. Ô, Simão, primeiro está todo mundo preocupado aqui no condomínio. Certo. Você conhece o policial? Já tinha visto? Sim, eu tenho visto ele mora aí no prédio, eu também moro aqui. Agora, a situação para o policial civil, ela não é fácil. Você que é policial civil aposentado, que trabalhou em diversas delegacias, que mora aqui no condomínio, como é que é a situação do policial civil hoje? Eu vejo que é um trabalho bastante estressante. Sempre foi, principalmente quando o policial está tendo a sua atividade de trabalho com poucos colegas para estar junto, empenhando o trabalho. Outra situação difícil, o policial investigador trabalhando, cuidando de presos. Esse sim é um trabalho estressante, uma que não é o trabalho do investigador. Segundo informações que eu obtive, que na verdade que eu estou sabendo, parece-me que o rapaz está lotado no local que tem presos. Piraquara. É a informação que eu obtive. Aí, nesse caso, fica difícil para o trabalho do policial, que é muito estressante. Imagina um investigador que nem está preparado para essa atividade e está envolvido lá com um monte de presos ao redor. É o desvio de função, né? O desvio de função. Tá bom, esse é o Manuel Simão, ele é jornalista e também morador aqui do condomínio, acompanhando essa situação. Preocupante aqui, o Gilberto Ribeiro, em tudo que a gente acompanha no condomínio, e a negociação ainda continua. Isso começou por volta das 7 horas da manhã. O delegado disse que tem que passar por todo um processo de negociação. Não é tão fácil assim fazer com que o policial se renda, que entregue a arma e que retorne para o hospital. Tanto é que o delegado fez questão, inclusive, de pedir, de chamar a mãe desse investigador de polícia. Me parece que inclusive ele morava sozinho aqui, ele e a namorada moravam neste apartamento. Então a mãe, que é mais perto nesse exato momento, e a mãe sabe bem das dificuldades que o filho possa passar, então a mãe dele está vindo neste exato momento também para que se evite uma situação mais complicada. Você também sabe, Gilberto, você é experiente, que nessa época do ano, com a aproximação do Natal, de repente os problemas psicossomáticos eles se agravam. Hoje em dia existe dentro da instituição, dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar, um setor que cuida desse tipo de problema, de pessoas que atravessam por dificuldades e que precisam de um acompanhamento mais de perto em relação a psicólogos, psiquiatras, mas dentro também, alguns policiais me relatavam isso, que dentro da própria instituição, quando o policial relata que está com dificuldade, que está passando por problemas psicossomáticos, ele acaba sendo discriminado, marginalizado, colocado à parte dentro da instituição. Tipo, eu não quero trabalhar com aquele policial, porque aquele policial está passando por dificuldade, ele é meio louco. Então, existe esse tipo de comentário que é uma pena. A Brasília Itiberê tem trânsito bloqueado nesse exato momento, ninguém passa por esse cordão de isolamento por aqui, e a gente acompanha ali. Quem faz a entrada, quem permite a entrada no condomínio são policiais do BOP, policiais do BOP estão aqui na entrada do condomínio, impedindo que moradores, que pessoas passem do local. Lá na portaria, lá na frente, alguns outros policiais também ali acompanhando de perto essa questão. E dentro do prédio, aí a gente acompanha tanto policiais civis, com a presença do delegado, com o capitão da polícia, com investigadores do COP também ali no local, tentando fazer com que o policial ele retorne para sua residência. Então o clima é esse.
7 horas da manhã começou a confusão e, por enquanto, a gente não tem uma determinação em relação a quando vai terminar essa questão aqui no bairro Água Verde, na capital. Essa é a situação que a gente acompanha. Alguns moradores acompanham também a conversa aqui. Ó, essa aqui, Gilberto, essa faixa aqui é da Brasília Itiberê. Então, essa faixa aqui é a faixa de isolamento aqui da Brasília Itiberê. Lá, do outro lado da via, a gente tem a República Argentina. Esse trecho aqui está impedido. Hoje pela manhã, quando a gente passou aqui, quando a gente chegou aqui por volta das 7h30 da manhã, a gente encontrou toda essa quadra, inclusive com a rápida, que é a Guilherme Pusley, interditada. Agentes da CETRAN no local, guardas municipais também, orientando o trânsito. E aí, como o congestionamento era quilométrico aqui no local, uma situação bastante complicada, a gente observou que a CETRAN pediu para que as faixas da Guilherme Pusley fossem liberadas e que a situação pudesse minimizar a questão do trânsito por aqui. Alguns moradores do lado de lá acompanhando a situação aqui, ainda acompanhando a distância em relação ao que a gente acompanha por aqui. Deixa eu conversar com esse outro morador que está aqui. Tudo bem? O senhor é morador aqui no condomínio? Sou morador já há 14 anos. 14 anos. Tá difícil a situação hoje aqui, vocês estão passando por um grande sufoco, né? Bastante, bastante. A síndica, ela é extremamente responsável, tem feito tudo que é possível dentro da normalidade, dentro do que é normal. Aquilo que é possível ser feito, estamos fazendo. Agora, o caso dele, ele surta, ele tem problema. Não é a primeira vez. A gente não sabe, ele é um policial, né? E é a segunda vez que ele acontece, a segunda vez. Já teve a polícia aqui, o caso dele é internamento, ele está doente, ele precisa de tratamento. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda, urgente ajuda. Porque ele pode atentar contra a vida dele mesmo. Aqui, o que ele tem feito é no apartamento dele, não prejudica ninguém e tal. Mas só que o pessoal fica com medo e com razão, entre polvorosa e com razão, entendeu? Então, mais ou menos isso que eu tenho a falar. Tá bom. Muito obrigado, morador do prédio, que não pode entrar aqui no local, acompanhando essa negociação por aqui. Gilberto Ribeiro. Olha o Balanço Geral Curitiba. Nós recebemos aqui com exclusividade as imagens feitas há uma semana, quando esse policial, Weiker de Mendonça Nóbrega, ele apresentou um outro surto psicótico. Foi há uma semana. Ele chegou a dar um tiro na própria perna. Moradores ficaram chocados, os mesmos moradores que hoje estão lá assustados. As imagens mostram o prédio bloqueado há exatamente uma semana. Tiago Silva, quantos anos tem esse policial e há quantos anos ele está na Polícia Civil? Olha, Gilberto, oficialmente a idade dele é em torno de 40 anos, mas a gente não tem a idade oficial. Segundo as informações que a gente recebeu, seria um investigador novo, não seria um investigador já de velha guarda da Polícia Civil. Ele teria trabalhado, segundo as informações que a gente recebeu aqui no local, no 5º Distrito, que compreende a região ali do Bacaxeri, é um distrito relativamente tranquilo, o 5º Distrito aqui da capital, sem muitas ocorrências. Esse policial foi levado, ele acabou sendo conduzido para a delegacia de Piraquara, na região metropolitana. Aí em Piraquara, Gilberto, ali a situação já é um pouco mais complicada, cai na região metropolitana, tem que cuidar de preso. E quando houve essa transferência, quando houve essa mudança de delegacia, os problemas psicossomáticos começaram a aparecer neste investigador, no investigador Nóbrega, como é conhecido dentro da instituição, dentro da Polícia Civil. O movimento ainda é esse aqui na entrada, moradores não podem adentrar ao condomínio e a Polícia Civil, nesse exato momento, a Polícia Militar prefere não se manifestar, viu, Gilberto? A gente tentou um contato com o capitão que faz a negociação aqui no local e por uma questão de ética, segundo o capitão Cleverson, que é o capitão do BOP, que está cuidando desta negociação, ele pediu
para não falar por enquanto. A Polícia Civil, quem está comandando a negociação aqui é o delegado Marcelo Lemos. E com esse fato, o delegado Marcelo Lemos está lá em cima, no 13º andar. Eu estou tentando mostrar aqui, ô Gilberto, a janela quebrada que fica na lateral do prédio. Eu estou andando aqui pela Guilherme Pusley, que é a rápida, para a gente tentar mostrar ao vivo aqui no Balanço Geral a janela que foi quebrada pelo policial hoje pela manhã. Foi nessa lateral do prédio, aqui nessa via rápida bastante movimentada, aqui na capital, nesse condomínio de 15 andares. Ele mora no 13º andar. E hoje pela manhã, segundo as informações aqui no local, ele teria quebrado a janela. A gente está mostrando lá, ó, a janela quebrada. Esse é o apartamento onde mora o policial civil Nóbrega. A terceira janela de cima para baixo é aquela janela ali que foi quebrada no local. Essa é a situação aqui no local. A gente conversou, inclusive, com um jovem aqui na entrada do condomínio que teria falado com a equipe do Balanço Geral. A todo momento saem viaturas da Polícia Militar, a todo momento viaturas do COP também chegam aqui no local, a ambulância do SAMU aqui na região, e essa é a situação que a gente acompanha aqui no local. Gilberto Ribeiro. Obrigado ao repórter Thiago Silva, trazendo aí todas as informações para você. É lamentável. Eu pensava, desde os anos 90, quando Roberto Requião era governador do Paraná, ele quis implantar o cadeião do Guatupê, lá em São José dos Pinhais. O povo foi contra, votou contrário, e mesmo assim o cadeião lá está. Aí as pessoas, eu era contrário, morava naquela ocasião em São José. As pessoas diziam assim: mas Gilberto, nós não teremos mais preso na carceragem da Polícia Civil, lá onde toda a investigação do caso do jogador Daniel foi realizada pelo delegado Trevisan, Amadeu Trevisan, em frente ao supermercado Condor, no centro de São José. Aí eu entendi assim: pombas, se não teremos mais presos naquela delegacia de São José, onde teremos um cadeião para presos, muito bem, que seja construído o cadeião. O cadeião foi construído. O que eu quero falar para você? O cadeião foi construído e a delegacia de São José está lá com mais de 150 presos. E o policial civil que lá está em São José está na mesma situação que esse aqui, ó. O Eiker de Mendonça Nóbrega. Foi relatado pelo policial civil. Lá em Piraquara é a mesma coisa. Quantas penitenciárias tem em Piraquara? Aí o policial civil vai para lá, ele estuda, como muito bem disse o Thiago Silva, faz o seu curso de Direito, passa no concurso da Polícia Civil, vai para a escola da Polícia Civil com aquela vontade de desempenhar a sua atividade. Aí ele vai parar na delegacia de Piraquara, ele não desempenha nada. Ele só fica cuidando de preso que não é a sua função. E a exemplo desse policial, tem tantos outros que estão com a mesma situação. E passou o governo, entrou o governo e ninguém fala sobre o assunto. O Thiago Silva tem mais informações lá do local. Começou às 7 horas da manhã. Thiago Silva. Pois é, Gilberto, uma longa negociação por aqui. O Matheus é morador no condomínio, ele mora no 6º andar. Matheus, hoje você foi acordado, como é que foi a situação para vocês? Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu acordei por volta ali das 7 horas da manhã, 7h30. Eu já estava escutando alguns barulhos já no andar de cima, que ele mora alguns andares acima aqui o meu. E gritos, ele estava gritando ladrão 1307, que é onde ele mora, né, no apartamento. E eu já sabia, ele já tem um histórico, né, já teve problema algumas semanas atrás, então eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa. E muita bateção de móveis e quebração de coisas, e ele estava tendo bastante problema. Daí quando eu saí hoje para ir para a faculdade cedo, já tinha os policiais já aí. A informação é que ele teria feito uso de extintores aqui, tem aquele pó branco no elevador. Eu não cheguei a ver essa situação do extintor, mas os extintores ficam nos corredores, ele provavelmente deve ter utilizado. Ok. Então não é a primeira vez que, infelizmente, esse fato acontece aqui no condomínio? Não, foi umas 3 ou 4 semanas atrás, num domingo, já teve... A polícia veio aqui? A polícia veio aqui, veio o SAMU também, desceu ele
colocou ele na ambulância e levou, parece que ele estava com ferimento na perna, no pé. Tiros vocês não escutaram aqui? Eu escutei o tiro no dia. Do dia, isso é questão de uns 30 dias. Hoje não. Hoje não. Quando saí pela manhã, não. A informação também, Matheus, que a gente recebeu é de que alguns moradores falaram que ele gritou que tinha bomba, vou explodir todo o prédio. Você chegou a escutar isso ou não? Não cheguei a escutar isso, mas eu escutei gritos de ladrão, que ele falou que tinha ladrão lá, mas isso era por volta das 7h30 da manhã. Depois logo isso eu já saí, fui para a faculdade e não vi mais, eu cheguei agora há pouco. Deixa eu conversar com esse outro morador aqui. O senhor estava falando que ele joga areia. O que acontece? Dentro do apartamento, ele jogou terra perto de tudo, sabe como é que é? E fica naquela confusão e gritando. Esse rapaz, ele precisa de ajuda, né? Mas não é a primeira vez, sabe como é que é? É 3 ou 4 vezes. Ele bebe demais, tá entendendo? Dois revólver andando, fazendo. Sem vergonha, não vale nada. Ok. Mais ou menos quantos anos ele tem? Qual que é a faixa etária dele? Eu não posso precisar, mas eu fiquei sabendo que ele é policial, né? E daí eu não sei. É novo, entre 40, 30, 40 Provavelmente, é. Ele tinha uma namorada, tinha uma namorada. E ficava sozinho, ele mora sozinho aqui. Aham. Tá bom, essa é a situação. Obrigado, Matheus, está aqui, morador. Você não pode entrar no prédio agora? Pode entrar? Posso entrar até o sexto andar. Até o sexto andar. Depois disso não dá para entrar. Tá, então a informação é essa, Gilberto. Até o sexto andar, quem mora do primeiro ao sexto andar entra. Do sexto para cima, fica aqui embaixo e o Balanço Geral vai continuar acompanhando. Essa história desse policial que mostrava sinais já de que não passava por um momento agradável e que, infelizmente, hoje pela manhã causou todo esse problema aqui na cidade. Gilberto Ribeiro.